Então, gente, vamos, graças e paz aí a todos, vamos ler hoje aqui alguns textos bíblicos e fazer uma pequena reflexão sobre escatologia. Eu vou ler aqui na minha Bíblia de celular, My Bible, e no capítulo 2 do profeta Isaías. Vamos começar a ler por esse capítulo aqui e ver algumas coisas interessantes. O título aqui é o seguinte: a glória do monte do Senhor, a glória futura do verdadeiro Israel, juízos preparatórios, o dia do Senhor, a purificação de Jerusalém. Então, todos esses temas estão relacionados aqui nos versículos do mesmo capítulo. Mas antes, vamos ler aqui no começo e ver algo interessante. O que é que ele fala aqui? Palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor, de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderá mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, essa primeira parte aqui está falando que no fim dos tempos, né, no fim dos dias, como diz aqui no próprio texto, o monte da casa do Senhor ele estaria em evidência. Como? Nós entendemos em escatologia que o templo ele irá ser construído de novo lá no monte onde hoje se encontra a mesquita árabe lá, o Domo da Rocha, né, como é chamado. Então, nós entendemos que, claro que não é só esse texto aqui que fala sobre isso, mas existem outros textos também, tipo lá no livro de Apocalipse 11, também fala sobre o templo também no período da grande tribulação. Mas esse texto aqui ele é interessante, porque esse capítulo ele está falando sobre o final dos tempos. E no começo aqui desse capítulo ele fala sobre o monte da casa do Senhor nos últimos tempos. Ou seja, é um sinal de que a casa do Senhor ela pode ser reconstruída, ou seja, o monte estaria em evidência. Nós entendemos que com a construção, é claro, do terceiro templo. Porém, nesse mesmo capítulo, quando você olha do verso 6 em diante, ele vai tratar do dia do Senhor, que todos nós sabemos que é dia de juízo. Então, os versículos aqui, ele vai falar que Deus ele virá com juízo sobre as nações. Mais interessante que quando chega mais ou menos aqui no versículo, deixa eu ver aqui, no versículo 17 em diante, diz o seguinte: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão de todo destruídos. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Esse verso 19 ele é forte. Eu vou ver esse mesmo verso numa outra versão, numa outra tradução aqui, a Bíblia NVI. Aqui do lado ele diz o seguinte: os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Então, nos outros versículos ele vai praticamente falar, vai repetir mais algumas sentenças, né?
Vai falar aqui de novo no 21 que os homens vão se meter nas fendas das rochas de novo. E vai falar de novo que Deus vai espantar ou vai sacudir a terra. Aí no verso 22 ele encerra falando: afastai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz, pois em que ele é estimado, ou seja, que valor ele tem. Nós hoje aqui vivemos em um período, né, de muito antropocentrismo, né? O homem, ele é o centro de tudo. Você pode ver isso nas mídias, nas propagandas, inclusive nas religiões, inclusive no próprio cristianismo de hoje. Muita coisa tem mudado, infelizmente. Nós vamos olhar agora o capítulo 34 do mesmo livro. Vou ver aqui o capítulo 34, do verso 1 em diante. Ele vai falar também do mesmo panorama, ou seja, de juízo, um tempo de juízo. Então ele está falando aqui, né, para as nações se achegarem para ouvir, né, os povos escutar. Ouça a terra e a sua plenitude, o mundo e tudo quanto produz, porque a indignação do Senhor está contra todas as nações. Olha só, Deus ele está aqui falando para todas as nações e não só para Israel. E o seu furor contra todo o exército delas. Ele as destinou para a destruição e as entregou à matança. Os seus mortos serão lançados fora dos seus cadáveres, subirá o mau cheiro, e do sangue deles os montes se inundarão. Olha só o versículo 4 agora. Todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Vamos ler até o 4 só para poder fazer uma relação com o versículo 2 que nós falamos agora há pouco, que, como vocês viram, nesses dois capítulos aqui, onde Deus está falando do final dos tempos ou dos últimos dias, Deus, ele, quando fala de juízo, ou desse período de juízo que ele vai trazer, ele faz uma relação sempre com os sinais no céu, né? no sol, na lua, nas estrelas. Então ele fala em sacudir ou assombrar a terra. Ele está fazendo uma relação de algo que pode acontecer, algo grandioso que pode acontecer ou que vai acontecer, para que todo mundo venha a ser abalado. Todo mundo vai ser abalado através desse sinal. Mas algo interessante é que não só Isaías falou disso, mas também quase todos os profetas. Nós não vamos ver todos eles, porque são muitos textos. Mas em Joel capítulo 2, do versículo 28 em diante, fala de novo ao tema, o dia do Senhor. E diz o seguinte, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, mais uma vez, o Senhor faz uma relação entre fim dos dias e sinais no sol, na lua e nas estrelas, fogo, né? Ele fala aqui de esses sinais, eles se repetem. E o tema sempre é o mesmo, o dia do Senhor. O dia do Senhor. Então, quando nós vamos ver, todos os profetas praticamente eles falam desse episódio. Mas
nós podemos achar que esse episódio pode já ter ficado para trás, pode já ter acontecido no período dos profetas. Porém, Jesus, em seu sermão profético, em Mateus 24, Lucas 21, que é o texto que nós vamos ler agora, do versículo 25 em diante, olha só o que Jesus ele nos avisa aqui, ó. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Mais uma vez, sinais no sol, na lua, nas estrelas, e agora o Senhor está falando do bramido do mar e das ondas. E em Mateus 24 o Senhor fala de terremotos no mesmo sermão, né? Na mesma pregação. Então isso antes da vinda do Senhor. Então o que é que Cristo está falando aqui? É que todas as profecias que falam sobre os sinais no sol, lua e estrelas, em tremores de terra, etc., que foram falados antes pelos profetas do Antigo Testamento, ainda não tinha acontecido, e Jesus joga para o futuro esses sinais. É aqui que está a grande questão. Então, quando você abre a Bíblia, e você vai ver em Apocalipse capítulo 6, do verso 12 em diante, quando se abre o sexto selo, diz o seguinte, ó: e sobreveio um grande terremoto, o sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Olha só que coisa tremenda e terrível. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Veja só, a mesma coisa profetizada por Isaías, que nós lemos nos capítulos anteriores. E olha só no 15 também, a mesma coisa, ó. E os reis da terra, os grandes, e os comandantes, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem que pode suster-se? Ou seja, quem é que pode ficar de pé? Então, queridos, o que eu estou tentando dizer é o seguinte: a Terra está nos alertando hoje. Todos esses sinais que nós estamos vendo pelo mundo, eles vão se agravar nesses últimos dias, nesses meses que se seguirão, principalmente no outro ano. Nós estamos para ver dias aí terríveis, aonde o céu ele está nos avisando, ou seja, o Senhor Deus que estabeleceu os astros no céu, né, as estrelas, os meteoros e os planetas, o Senhor os colocou. O Senhor tem nos avisado desde muito tempo atrás, desde os profetas do Antigo Testamento, que nos últimos tempos o Senhor traria juízo para a terra através dos sinais, né, vindo do céu das estrelas. Ou seja, os instrumentos do juízo de Deus serão, ou eles virão do céu. Então, todos esses textos que eu li aqui é para que nós, como cristãos, venhamos a vigiar, a nos apegar mais às Santas Escrituras, ao Senhor, à igreja, nos congregar, orar para que a vontade de Deus venha a ser feita e não a nossa, mas que a vontade de Deus venha a ser feita. Eu creio que a igreja ela será guardada diante de todo o juízo que o Senhor irá trazer sobre a terra nesses últimos dias. A Bíblia está nos avisando, né? A Bíblia já está escrito aí, desde os profetas do Antigo Testamento, que Deus
iria trazer juízo, e ele vai trazer esse juízo, com certeza. Claro que existem também ainda outros capítulos, como no capítulo 8 de Apocalipse também, dos versículos 6 a 13 também, quando fala das trombetas. Pode ler aí, o Senhor ele vai trazer, é o mesmo juízo praticamente, é porque aqui é o desenvolvimento da profecia em Apocalipse, mas são os mesmos episódios do sexto selo, são das trombetas aqui concernentes aos sinais no sol, nas estrelas, na lua e dos terremotos. Também são os mesmos acontecimentos em Apocalipse 16. Ok, gente? Então que Deus abençoe a sua vida e que o Senhor venha nos guardar nesses últimos dias, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.